Vamos falar do fluxo magnético, da indução eletromagnética e dos transformadores. Fica até o final do vídeo para ver os exercícios que eu tenho para ti. Sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. O que é o fluxo magnético? O fluxo magnético é uma grandeza física que relaciona o número de linhas de campo magnético que atravessa uma superfície. Nós temos aqui a fórmula, o fluxo, é o campo magnético, aqui a área e temos aqui um ângulo e o cosseno, já vamos falar sobre isto, mas vai depender do ângulo desta área para ver o número de linhas que está a passar sobre o fluxo. As unidades, o fluxo vem em Weber, a intensidade do campo magnético vem em Tesla, a área vem em metros quadrados e o ângulo. O ângulo tem de ser entre a direção do campo magnético e a direção normal, o plano da espira, e o ângulo vem em radianos. Pronto. O ângulo aqui é bastante importante. O ângulo alfa, este ângulo alfa, é o ângulo entre a normal e as linhas de campo magnético. Não é o ângulo entre o plano, na área da espira, mas é a normal a este plano. Vamos ver melhor, vamos analisar esta situação. Então, o fluxo magnético é tanto maior quanto maior for a intensidade do campo magnético, quanto maior a área e quanto menor for o ângulo entre a normal e as linhas de campo. Então, é mais fácil de visualizar desta forma. Nós vamos ver então quando é que existe um fluxo máximo e fluxo mínimo. Vamos ver que o fluxo magnético máximo é quando o ângulo é de 0 graus. Lembrar, o ângulo é entre a normal desta área, ou deste plano da espira, e aqui temos aqui a área, e podemos ver que é o máximo, porque o máximo de linhas estão a passar dentro desta área. Se eu tiver aqui com determinado ângulo, já não passam aqui umas 4 linhas, aqui passam mais, e no C, nesta posição C, o fluxo magnético é nulo. E nós vamos ter aqui o ângulo, o ângulo da normal com o campo magnético é 90 graus. É importante visualizar isto. Para haver fluxo, tem que haver passagem pelo interior e nós conseguimos ver então se o fluxo é máximo ou nulo desta forma. O ângulo tem de ser 0 graus e é com a normal. E porquê? Porque nós temos aqui um cosseno de 0. Se eu puser cosseno de 90, dá logo o fluxo 0. Bem, atenção a isto, os exercícios têm que estar lá a dizer que é normal. Costumo dizer, se está lá que é normal, então é normal o valor, é isso que nós vamos usar. E já vamos analisar isso com alguns exercícios. Em relação ao fluxo, tem aqui mais uma imagem que é importante visualizar o fluxo, e já vamos ter uma simulação também para isso. O fluxo de uma espira num campo uniforme é máximo se houver o ângulo, se o ângulo for 0, não é? Mas o ângulo tem que ser a normal desta superfície e as linhas de campo. A normal e as linhas de campo são paralelas. Nulo, se a normal da espira e a linha de campo são perpendiculares. Okay? Parece que estou aqui a repetir várias vezes, mas é que é mesmo bastante importante. Tem que passar o campo magnético dentro da espira. Numa bobina, há a superposição de várias espiras e o fluxo obtém-se multiplicando pelo número de espiras. Bem, por isso é ser importante aqui saber quantas espiras tem numa bobina. Agora, indução eletromagnética. Em 1831, cerca de 10 anos depois da experiência de Oersted, Michael Faraday confirmou experimentalmente o fenómeno da indução eletromagnética. Ele explicou a indução eletromagnética pelo conceito de fluxo que nós estamos a falar agora. Se o ímã estiver em repouso em relação à bobina, não há aqui nenhuma alteração. O galvanómetro não registra nenhuma passagem de corrente elétrica, mas ele verificou se nós aproximarmos ou afastarmos da bobina o ímã, ou até mesmo tem que haver afastamento entre uma mudança, já vamos ver que é a mudança do fluxo, tem que haver um afastamento do ímã para a bobina e nesta situação ele está a alterar a bobina e aqui está a alterar a posição do ímã e desde que haja posição ou da espira ou do ímã temos passagem de corrente elétrica. Bem? E temos uma indução eletromagnética.
Para produzir uma corrente elétrica não é suficiente um campo magnético variável, também é importante. Então temos aqui há a produção de corrente porque ele está a variar o campo magnético e está a atravessar uma área que será uma espira onde haverá o circuito elétrico. O fluxo, se for nulo, posso estar aqui a variar o campo magnético, mas se não houver passagem de campo magnético dentro da espira, não haverá indução eletromagnética, não haverá corrente induzida. É necessário uma variação do fluxo magnético ao longo do tempo para que haja uma produção de corrente elétrica. Então não é só o campo magnético a variar, tem que haver uma variação desse fluxo, como vimos no início. Então Faraday concluiu que é necessário variação do fluxo magnético ao longo do tempo para que haja produção de corrente elétrica. A corrente originada por indução eletromagnética designa-se por corrente elétrica induzida. Uma corrente elétrica induzida pode ser obtida movimentando um ímã na vizinhança das espiras ou vice-versa, variando a orientação da espira em relação ao ímã. Aqui temos a variação, aqui está a mudar, a rodar aqui a espira, já vamos ver esta situação, ou colocando a espira próxima de uma corrente elétrica variável. Também, se eu tenho uma espira, se tem uma corrente elétrica variável, tem aqui um campo magnético e também posso ter produção de corrente elétrica induzida. Nesta situação, nós temos aqui o fluxo máximo quando a espira está assim, não é? Tem uma área maior a área não será maior, mas há mais linhas a passar dentro desta área e teremos aqui o fluxo máximo em que a normal desta área é paralela ao campo magnético, o ângulo a zero. Mas teremos teremos aqui um fluxo nulo, vou pôr aqui fluxo magnético máximo, e desta forma aqui, quando a espira está nesta situação, temos um fluxo magnético nulo, porque aqui já o ângulo será de 90 graus. Ela está a variar periodicamente, vamos ver se o movimento for periódico, se for aqui um determinado período ou uma determinada frequência, nós temos uma variação do fluxo máximo e para do máximo para o nulo. E é esta variação do fluxo que irá produzir uma corrente elétrica. A lei de Faraday, então, explica, através desta equação, explica isso. Se houver uma variação do fluxo ao longo do tempo, temos uma força eletromotriz induzida. A força eletromotriz vem em volt, fluxo, vimos que era em Weber, e o tempo em segundos. Força eletromotriz induzida, aqui representa-se com este epsilon, será tanto maior quanto maior for a variação do fluxo do campo magnético, menor for o intervalo de tempo, ou seja, como está aqui, se for menor o intervalo de tempo, maior será a força eletromotriz e também maior será o número de espiras. Vou ter que colocar aqui o N e será maior a corrente ou a força eletromotriz induzida. Relembrar aqui no 10º ano, quando se fala da eletricidade, a potência disponibilizada para o circuito é potência e falamos da força eletromotriz. Então, tínhamos aqui a equação característica do gerador e aparecia a força eletromotriz. Para a corrente induzida, fica que a potência fornecida será a força eletromotriz induzida vezes a corrente induzida. Vamos ver uma simulação. Então, temos aqui uma simulação da lei de Faraday. Temos o ímã e vou mostrar aqui as linhas de campo. Já sabemos que as linhas de campo magnético saem do norte e chegam ao sul. E quando eu tenho as linhas de campo magnético a passarem dentro da espira, tenho aqui um fluxo máximo. Okay? Estou a fazer aqui lentamente para não vermos e penso que conseguimos aqui um som. Temos aqui um fluxo máximo, as linhas de campo magnético estão a passar no interior da espira e se o variar, podemos ver aqui a produção de energia elétrica, que é energia elétrica induzida, ou corrente induzida, ou força eletromotriz induzida. E se eu fizer mais rápido, podemos ter aqui mais intenso. Vamos ver aqui com um voltímetro, um galvanómetro, com um voltímetro.
se eu fizer lentamente, temos aqui uma mudança, mas aqui será mais lento. Então, chegamos à produção de energia e as centrais elétricas, excepto as fotovoltaicas, têm duas partes essenciais, que são as turbinas e o gerador. As turbinas provocam o movimento necessário para haver a indução eletromagnética, para haver a variação do fluxo, e o gerador é constituído por bobinas rodeadas por ímãs. O movimento entre os ímãs e as bobinas originam nestas um fluxo variável de campo magnético que conduz uma corrente elétrica. E em todas as... Eu tenho aqui só apenas 3 tipos de centrais elétricas, mas em todas funcionam desta forma. Aqui na central, na energia eólica, temos aqui os ímãs e será a turbina e o gerador. Aqui é mais fácil de ver, temos a água ao passar, vai girar a turbina e aqui vamos ter aqui um gerador com ímãs. E aqui temos o transformador que já vamos falar para o transporte das linhas de energia, para a energia. Até mesmo numa central nuclear, em que tem um reator nuclear, o objetivo é mesmo aquecer água para criar vapor e esse vapor rodar as pás de uma turbina que está ligada a um gerador de eletricidade. Bem, é este o princípio da produção de energia elétrica. A energia elétrica que chega às nossas casas é induzida, é uma corrente alternada e podemos ver aqui como é que o fluxo varia. O funcionamento dos geradores nas centrais baseia-se no fluxo do campo magnético, que varia periodicamente, e origina uma força eletromotriz descrita por uma função sinusoidal. Esta variação da produção de energia no nosso país é de 50 Hz. Acho que tenho aqui à frente que podemos ver, e aqui ela está aqui esta variação. Mas em Portugal é de 50. Este transformador que já vamos falar tem esta variação, tem a ver com esta corrente induzida. Esta variação, que é a frequência, que está a variar 50 ciclos por segundo. A produção de corrente alternada em larga escala e o seu transporte são mais fáceis e mais económicos do que a produção de corrente contínua. Nós vamos ver que se tivesse corrente contínua, eu precisava de ter... Claro que os fotovoltaicos já produzem corrente contínua só com sol. Mas se tivesse, como no início do século XX, a Edison tentou fazer, era com muito cobre, zinco, ácido sulfúrico. Eram baterias para produzir corrente contínua e isso era preciso muito material e estar sempre a usar material e não era sustentável para o nosso século XXI desta forma. Consegue ter um transporte mais fácil e uma produção muito mais económica. Na linha de transporte, parte da energia é dissipada por efeito de Joule. A potência dissipada é dada por P igual a R ao quadrado, que é o efeito de Joule, com R é a resistência da linha e a corrente que nela circula. Para minimizar esta dissipação, nós aumentamos a tensão elétrica, que consequentemente vai diminuir a corrente e mantendo a potência elétrica da produção da energia elétrica. Então, a ideia no transporte da corrente é que nós não possamos transportar muita corrente, mas vamos transportar alta tensão. Vamos ter muito mais tensão e desta forma diminuirmos a corrente, e é por isso que nós vamos usar aqui um transformador. Estes transformadores podem aumentar a tensão ou diminuir a tensão. Também vamos ter transformadores para as duas situações. Então, o transformador é um dispositivo elétrico que, a partir da indução eletromagnética, permite elevar ou diminuir a tensão elétrica. E é interessante que é através da indução eletromagnética, porque estes fios, primário da entrada e da saída, eles nunca se tocam. Um transformador é constituído pelo núcleo de ferro. Então é importante ser de ferro para que o campo magnético criado possa fluir para a parte do secundário. Então, o núcleo de ferro onde se enrolam fios condutores, bobinas, e onde se produz um campo magnético,
E aqui será laminado para diminuir o efeito de efeito Joule devido ao aquecimento aqui na passagem da corrente elétrica nas bobinas. O primário, a bobina é percorrida por uma corrente elétrica alternada. É importante que seja aqui alternada porque é esta corrente alternada que vai produzir a variação que nós precisamos para ter aqui um fluxo magnético e ser criada no outro lado também, novamente no secundário, vai surgir uma corrente induzida, alternada, devido à variação do fluxo de campo magnético criado no primário. Então é necessário que seja alternado. Quanto maior for o número de espiras da bobina, maior será a diferença potencial nos seus terminais. A relação entre a tensão no primário e no secundário é dada por esta expressão. Nós vamos ter aqui a tensão do primário e o número de espiras do primário é igual à tensão do secundário com o número de espiras do secundário. O primário é esta entrada aqui. Nós temos aqui este transformador que é do meu computador. Ele está adaptado para entrar 100 a 240. Aqui em Portugal nós normalmente a 230, pode variar a 220, a 240. E está aqui o número de espiras. A saída deste transformador é de 19 volts. Então eu tenho cá uma relação entre o número de espiras para que eu consiga reduzir aqui na saída. E é mais fácil de ver se eu usar esta expressão, o do primário com o do secundário. Eu vou trocar aqui os sinais, a tensão e o N. Ele fica muito parecido, é P sobre S, primário sobre secundário. E se eu quero que a tensão no primário seja menor, então o número de espiras no secundário também tem de ser menor. Bem, isto é para reduzir a tensão. Também, num transformador ideal, a potência no primário de entrada tem de ser igual à potência do secundário de saída. Eu tenho aqui, neste transformador, a potência de saída é 90 watts. E é exatamente esta conta que está a ser feita aqui. Potência igual a U vezes I, e se fizerem este cálculo, que é 19 volts vezes 4,74, dá exatamente 90 watts. Também podem ver o que gastam no carregamento do telemóvel. A potência aqui de saída num transformador para carregar o telemóvel é 5 volts e normalmente a corrente já é de 2 amperes e temos aqui uma potência de 10 watts. E tem de ser igual à potência de entrada, se for o transformador ideal. Pode haver algum efeito de dissipação de energia, porque o transformador aquece e já devem ter notado isso. Então, o transformador funciona para aumentar ou baixar a tensão. Se o número de espiras do primário é maior, se ele for aqui maior do que no secundário, a tensão de potencial à entrada é superior à do secundário. Então, se este for aqui maior, significa que tensão de primário também é maior. Então, aqui temos um abaixador de tensão. Tem aqui como é que a corrente elétrica chega às nossas casas. Temos transformadores para aumentar a tensão. Nestas linhas de alta tensão, temos a corrente é baixa e a tensão é tensão muito alta, chama-se também postes de muito alta tensão. E esses que vão diminuindo a tensão para ser distribuído para as nossas casas. Vamos a um exercício. Temos uma bobina de 50 espiras circulares com 10 cm de diâmetro. Foi colocada onde existe um campo magnético uniforme de intensidade de 0,35 Tesla. Determina o fluxo do campo magnético através da superfície da espira se o plano das espiras for... Então, vamos ver. Se o plano das espiras, eles não estão a dizer se elas forem normais. Então, vou pôr aqui o plano da espira se for perpendicular às linhas de campo. Este é o plano da espira, as linhas de campo estão assim. Aqui é 90 graus para o plano da espira, perpendicular, mas é 0 graus para o fluxo. Então, quando o plano das espiras é perpendicular às linhas de campo, nós temos aqui um fluxo máximo.
Ok? Este é fluxo máximo. O cálculo fica, então, para calcular o fluxo, eu tenho 50 espiras, eu vou pôr aqui a expressão, primeiro, e no primeiro exercício, 1.1, é 50 espiras vezes 0,35 Tesla. A área, então temos aqui em diâmetro, eu posso pôr que o raio é 5 centímetros, e vamos pôr em metros, a área é π vezes 0,05 ao quadrado vezes cosseno de 0 graus. E dá 0,14 Weber. Se o plano da espira tiver a direção das linhas de campo, se o plano da espira tiver a direção das linhas de campo, significa que não há fluxo. Então aqui o ângulo que nós vamos usar tem de ser este da normal, e é 90 graus. Vou usar então a mesma expressão, é o fluxo magnético, é 50 vezes 0,35 Tesla, a área 0,05 ao quadrado, e o cosseno de 90 dá 0 Weber. E agora, se este plano fizer 35 graus com as linhas de campo, então, agora, se ele fizer 35 graus, como estamos a ver que é o plano, a normal será 90, então o ângulo alfa é 90 menos 35 e dá 55 graus. Então fazemos com este ângulo, posso mostrar aqui o ângulo como é que fica, é o plano da espira, faz com as linhas de campo, aqui 35 graus. Este é o plano da espira, aqui é a normal da espira e aqui tem de ser o restinho que falta para 90. O fluxo magnético é 50 vezes 0,35 vezes π vezes 0,05 ao quadrado e o cosseno de 55 graus. Dá 0,079 Weber. Pergunta 2. Considere que a bobina roda com uma frequência de 125 Hz em torno de um eixo que atravessa o seu diâmetro, perpendicular às linhas de campo. Calcule o módulo da força eletromotriz induzida, força eletromotriz média produzida pela bobina quando a bobina efetua um quarto de volta. Este aqui é importante ser um quarto de volta porque é quando nós temos o fluxo do máximo para o nulo. Vamos pôr aqui, este é a espira, vou pôr aqui representar o campo magnético. E se a espira está assim e nós temos um eixo que é perpendicular, o eixo aqui, quando ela roda um quarto de volta, ela passa de um fluxo máximo para um fluxo magnético nulo. Por aqui, nulo. Isto é só um quarto de volta. E é quando nós temos um máximo da força eletromotriz que pode ser produzida. Então, já tenho aqui a frequência, calculo o período, 1 sobre 125. Já vamos ver. E o que é que eu preciso? Se é um quarto de volta e é nesta situação, eu tenho já a variação do fluxo máximo, que está aqui em cima, e o do nulo. E eu quero saber calcular o módulo da força eletromotriz induzida. Aqui com o tempo, o máximo, o final e o inicial, como está em módulos, não interessa, mas vou pôr aqui, posso pôr aqui que será o final 0 menos 0,14. E agora o tempo é um quarto de período, para ter aqui a variação máxima. Aqui temos o período é 0,80 segundos e 0,14, já terei o módulo, e 1 a dividir por 4 vezes 0,80 dá 0,14 a dividir por 0,20 e a força eletromotriz induzida é 0,70 volts.
espero que tenham percebido. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários ou passem no Discord do Estudo FQ. Continuam com mais alguns vídeos e já sabem, até o próximo vídeo. Estamos juntos.